Olá, pessoal, tudo bem? Falando de raiz de uma equação do segundo grau. A gente vem falando sobre a equação de segundo grau, vocês conheceram a diferença entre primeiro grau e de segundo grau. A gente já conversou, né, na aula passada. E agora eu quero, então, falar sobre raiz de uma equação. Podemos verificar se um número é ou não raiz de uma equação. Para isso, substituímos a incógnita pelo número dado. Se a sentença obtida for verdadeira, o número será a raiz da equação. Se a sentença for falsa, o número não será a raiz da equação. Então, seguindo os exemplos que nós temos aqui. Olhem esse exemplo, tá? Verifique se menos 1, 0, 1 e 2 são raízes da equação. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. A equação é essa aqui. Eu tenho números que foram me dados e eu preciso verificar se eles são ou não raízes da equação. A gente fez uma coisa parecida com a equação de primeiro grau, não sei se vocês lembram, mas era só aplicar um número para a incógnita na equação. Por exemplo, aqui nós temos x ao quadrado menos x mais menos 2 igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o x pelo menos 1, pelo 0, pelo 1 e pelo 2. Cada um uma vez, né? Uma vez cada um. E aqui, fazendo essa aplicação, a gente vai ver se é ou não verdadeiro. O que aconteceu aqui? No lugar do x eu coloco menos 1. Lembrando, se o x é ao quadrado, o menos 1 vai ser ao quadrado. No lugar do outro x, eu coloco menos 1, mas esse sinal negativo ele continua ali, sinal de menos, e menos 2. O que eu vou fazer? 1 negativo ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que menos com menos dá mais, e 1 vezes 1 é 1. Então, fica 1 positivo. Menos 1, aliás, menos 1. Nós temos um sinal negativo aqui, multiplicando um sinal negativo aqui. Então, menos com menos fica mais. Esse sinal negativo positiva o 1. Então, vai ser 1 positivo. E o menos 2 que já tinha. 1 mais 1 é 2, menos 2 é 0. Observem, aqui diz que 0 é igual a 0. Então, igual é igual. Não tem como ter uma diferença, né? Se é igual, a gente diz que a sentença é verdadeira, porque 0 é de fato igual a 0, tá? Na outra representação, usando o x valor 0, a gente de novo faz a substituição. No lugar do x, coloco 0. Então, 0 ao quadrado é 0. E 0 com menos, né? Menos 0. Aqui podia continuar o sinal negativo. Eu digitei errado, mas não vai fazer diferença. 0 menos 0 é 0. E menos 2. Aqui fica como resultado menos 2 igual a 0. A questão é, menos 2 não é igual a 0. Menos 2 é diferente de 0. Portanto, essa sentença, dizer que menos 2 é igual a 0, está errado, é falso. Por isso, 2 negativo não é igual a 0. Com isso, a sentença é falsa e 0 não é uma raiz para essa equação de segundo grau. Aplicando o número 1 no lugar do x, a mesma coisa vai acontecer, porque 1 ao quadrado é 1, menos 1 é menos o da subtração e o x era positivo, então vai ficar menos 1. Menos 1 menos 1 dá 0, menos 2 fica menos 2 e, de novo, a sentença é falsa porque 2 negativo não é igual a 0. E aqui, a última opção que tinha no exemplo, para x igual a 2, aplicando aqui, então, a operação, o x no lugar, o 2 no lugar do x, 2 ao quadrado é 4, menos 2 no lugar do x,
menos 2 que já existia, e a expressão, a equação dizia que tudo isso era igual a zero. 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que leva a 4. Menos 2, menos 2. Esse 2 e 2 negativo fica 4 negativo. E temos 4 menos 4 fica 0. 0 é igual a 0, portanto, a sentença é verdadeira. Então, a gente só está confirmando que 0 é igual a 0. Se a sentença é verdadeira, a gente pode afirmar que 2 é raiz dessa equação. Então, nós verificamos que menos 1 e 2 são raízes da equação e 0 e 1 não são raízes da equação. Foi isso que a gente fez aqui. Na sequência, tem alguns exercícios para vocês praticarem exatamente isso que a gente acabou de ver, né? Vocês vão aplicar valor para x. Importante, gente. Eu substituo o valor dado pela incógnita. Se eu digo que x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0 e eu vou aplicar x igual a 2, eu vou aplicar o 2 no lugar do x, mas a potência continua. Eu tenho que aplicar a potência nesse 2. Aqui, no caso, eu não tinha nada de potência, mas eu precisava observar que esse menos é parte da equação, ele mantém. E aí aqui eu tenho o número 2, que é o que eu estou substituindo. Eu só substituí o x por 2. Se eu disser que x vale menos 2, eu vou colocar menos 2, porque é menos da subtração e menos 2 do sinal do 2. Então, tem que observar que eu estou só substituindo a letra, nada além, tá? E aqui, de novo, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente conversa mais na aula, certo? Beijos e até a próxima!